Cold Chat, seu podcast resumido. E aí, galera, beleza? Estamos de volta aí no nosso bate-papo Cold Chat. Mais uma vez aí a gente desbravando fronteiras, falando aí de gente que está espalhada em todas as regiões do Brasil. E hoje a gente vai bater um papo aí com o Erisson, parceiro de faculdade, um cara também sênior, já rodado no mercado, tem vivenciado diversas experiências aí, seja tecnologia, empresa. E ele também é um cara aí que já está no remoto aí já faz um tempinho. Então é um dos nossos temas de hoje do bate-papo. A gente vai dar uma ênfase aí nessa questão do home office. A gente vai abordar algumas dicas, algumas técnicas, o que as empresas têm pregado aí com relação à postura, a essa questão da entrega. Então a gente tem bastante conteúdo aí. Espero que vocês gostem. Lembre-se de se inscrever se caso for do interesse de vocês, dar aquele like esperto. E eu vou passar a bola para você, Edson. Beleza? Obrigado, Rodolfo. É um prazer estar aqui contigo. Me sinto bastante lisonjeado aí com o convite. Espero contribuir bastante. Tenho gostado bastante do seu canal também. Tem sido muito proveitoso. Tem nos trazido bastante conteúdo diversificado, bastante rico, por sinal. E me sinto privilegiado aí de fazer parte aí do seu canal. Espero contribuir Opa, à altura. show de bola. E para a gente já começar aqui, a gente fervendo, dá um overview para a gente aí da sua carreira, do seu skill, qual que é o seu momento hoje. Ah, já estamos aí, né, para 13 anos, né, de carreira. Já estamos ficando velha Não guarda, revela, né? rapaz. Tenho bastante experiências, assim, diversificadas na área, né? Eu comecei atuando em Delphi, assim que a gente se graduou, né? Tive uma experiência, um convite a trabalho. Iniciei minha carreira no Triângulo Mineiro, né? Uma empresa bastante interessante, foi onde eu comecei a gatinhar. E lá eu usava Delphi, usava também uma tecnologia Corba, que era múltiplas camadas em Delphi. Foi uma experiência bem bacana. E aí eu segui, na época já se comentava bastante sobre o .NET, é uma coisa que estava ganhando bastante espaço, né? A briga do mercado era o .NET, o Java, né? E as turmas estavam se dividindo bastante. E eu surgiu uma oportunidade de trabalho logo de um curso que eu tinha feito numa faculdade de Uberlândia mesmo. E aí já vim para o estado de São Paulo com uma vaga de trabalho, né? E já trabalhando na época numa das versões do framework que já estava bem avançado, né? Não vou Deixa eu revelar qual era o lembrar para ver framework. se é aquela esperta mais recente, é 1.1, 1.0. Não, já era muito avançado, era 1.8, uma Caramba, coisa hein? assim. Me deu um insight aqui do Dreamweaver, mas beleza, pode seguir o É, jogo. Dreamweaver era ponta no mercado. E crianças, não tente usar isso em casa. Importante salientar, né? Tá certo. Ah, então, assim, só que foi uma empresa que aproveitou o meu conhecimento em Delphi, e porque eu trabalhei com uma parte de migração de uma de uma de um código que estava em Delphi e trazer para o .NET, né? Então já tinha muita empresa enxergando o futuro aí e migrando a plataforma e tudo mais. Depois eu segui, surgiu assim o que eu chamo de uma vez que você toca, isso nunca mais sai da tua vida, né? Foi o VB6. Uma vez que você fala no seu currículo que você conhece o VB6, eu já trabalhei até com Complus. Então, Já fica a dica aí para quem está nos é, ouvindo, né? Não coloque o não, VB6 não, no currículo, pelo amor de porque com Deus. certeza a recrutadora vai dar um Ctrl F lá, vai ver que você tem VB6 no currículo e vai tentar te pular uma Vai, vaga de VB6. vai Vai. mesmo. E é difícil sair dessa vaga, porque muita gente na atualidade não estão mais se preocupando com a linguagem que, vamos dizer assim, obsoleta, de certa forma, né? Por outro lado, isso
abre alguns espaços, né, alguns nichos aí de mercado que o pessoal não está explorando muito. Mas eu tenho um perfil mais generalista, né? Então eu conheci várias linguagens, trabalhei com C também, né, numa empresa que eu tive oportunidade, misturado com C Sharp, tive experiências com Java, enfim, eu sou, como eu Bem digo, eclético, né? bem eclético Tá no, certo. no quesito programação, né? Uma vez que você sabe a estrutura programacional, a sintaxe é o que menos importa. Para você ter uma ideia, eu tive a experiência de fazer uma análise, né, de uma engenharia de um código que estava escrito em COBOL. Meu pai amado. Caramba. Eu não fico longe, não, viu? Eu já fiz um curso pertinho de você aí de Progress, de banco de dados orientados Progress, ao objeto. Meu Deus do céu, 1900 e lá vai caramba. bolota. Mas Eu, beleza. eu trabalhei com integração numa empresa, né? Essa empresa, inclusive, quando eu comecei a trabalhar com .NET, a gente fazia integração com ERPs escrito em Progress. Se É, pasme. eu percebi que essa região é forte, né? Ribeirão, São José do Preto, pessoal, isso aqui pega pesado essa questão de Isso. RP e essa questão desse banco também, né? Progress, Tem Informix, bastante. tudo isso, essa questão Firebird, né? Sim, tem bastante mercado DB2, a parte de banco de dados, né? Então você vê bastante é, ERPs, assim, vamos dizer, caseiros, né? E de expressão aqui na região, né? Mas as grandes empresas estão ali, o SAP, Oracle, você vê TOTUS com seus diversos ERPs ali, né? Que a TOTUS começou a abraçar o mercado. Então, eu tive bastante experiência porque essa empresa, ela trabalhava com e-procurement, né? Ela trabalha com e-procurement, que são procurações online. Então, ela fazia integração com ERPs das empresas e lançava as cotações de compra e vendas dos seus clientes, né? E com fornecedores, ligava toda a cadeia, né? De compra e venda. Então, Certo. ali você tem diversos ERPs, bancos de dados, e aí a empresa fazia a integração com todos esses ERPs. E eu acabei conhecendo bastante deles aí, né, de mercado. Tá Muito bacana. certo. Bom, Emerson, agora você podia contar para a gente um pouco como você conseguiu essa oportunidade atual, se teve algum empecilho, se foi network, se foi realmente bagagem no currículo e tudo mais. Acho que para quem está nos ouvindo é legal a gente abordar essas questões de contratação nas empresas para a pessoa saber mesmo o que ela deve explorar. Se é questão do currículo, se é questão do network, se é whatever, qualquer outra questão, né? Entendo. É, sempre para a gente é difícil a gente saber assim, né, a receita, né, de tudo. Mas eu digo que seria um combinado de tudo isso, né? De currículo, de network, entendeu? E também com foco naquilo que você deseja fazer. Isso é muito importante, né? Primeiro porque a nossa área ela é muito vasta, né? A gente pode trabalhar desde um campo de negócio mesmo, propriamente dito, quanto desenvolvimento, técnica mesmo, tecnologia, ou até qualidade, né? Então, ou seja, nossas áreas tem diversos setores, né, que a gente poderia desbravar. Então, uma vez que você direciona aquilo que mais te atrai, né, então você se prepara o currículo, né, ter uma formação é, adequada, cursos, especializações que você, quanto eu, a gente sabe, a gente sai da faculdade achando que sabe o mundo, mas a gente não sabe nada, né? Então, a faculdade ela só nos prepara para ir buscar o conhecimento que a gente deseja, né? No Eu final falo das que a contas. faculdade ela te dá a pá, né? Ela te dá a pá, te dá a Exatamente. trena, a linha de pedreiro, e que quem constrói Te é dá você. ferramentas. Isso aí. Então, assim, o que me ajudou muito, as oportunidades que eu tive de trabalho, foi muito network, assim, foi o peso maior, né? São pessoas indicando, que me conhecem o meu trabalho, conhecem o meu perfil, né? E sempre busco, dentro da empresa onde eu trabalho,
crescer, né, o meu network, porque dentro da minha empresa mesmo, pessoas que saíram e foram para outros lugares e acharam vagas até melhores e me ofereceram oportunidades, entendeu? E aí a gente vai experimentando, assim, coisas novas, né? Então, network pesa muito. Mas assim, o foco naquilo que você deseja fazer também é muito importante. Eu mesmo tive alguns problemas de foco na área. Eu comecei a vislumbrar muito a parte de gestão de projetos, né? Eu tenho até uma formação, eu fiz um MBA em gestão de projetos, com ênfase em inovação, na USP aqui de Ribeirão Preto. E eu estava direcionando muito para esse nicho de mercado, que eu gosto muito de lidar com pessoas. Então, por que não gestão, né? E com o conhecimento técnico, fica mais fácil administrar os requisitos, as necessidades e a parte de soft skill combinado. Então, eu comecei a me preparar, me direcionar para esse segmento, mas eu cheguei num ponto que eu fiquei no limbo, porque com o mercado ágil cada vez mais ascendente no mercado, o perfil do gerente de projeto e até mesmo a quantidade de vagas, né, oportunidades de mercado, começou a ficar mais escasso. E aí eu vi que eu estava me projetando para uma área e, poxa, eu como desenvolvedor eu tenho melhores oportunidades ou até mais opções, né? E aí eu fiquei no... perdi o foco, né, da área de desenvolvimento e tive que redirecionar o foco novamente. Isso é bastante investimento. Por um outro lado, foi bacana, porque me agregou bastante conhecimento que não é puramente técnico, né? Isso facilita eu dialogar com a minha gestão, por eu conhecer e entender o que eles falam e precisam, né? E também eu tive que resgatar a parte técnica, né? Então, eu concilio aí as habilidades, né? Então, na nossa área tem bastante foco. Se você também perder o foco, vamos dizer assim, ir para uma área e você vê que não se encontrou nela, não é uma condenação, né? Você tem que ter a humildade de reconhecer que, opa, não é aqui que eu quero seguir e se requalificar ou redirecionar para aquilo que você almeja, né? De fato. Sim, sem dúvida. Então, Acho que você fez uma colocação aí que é assim, perfeita. Até porque durante a nossa carreira e durante a vida mesmo, pessoal, a gente tem alguns momentos da vida que a gente precisa tomar algumas decisões, seja ela almejando uma carreira X ou Y, e às vezes não necessariamente é o que realmente você, a expectativa que você tinha é a mesma que você, quando você ingressa, né, você tem. sim. Brincando um pouco, eu vou pro sítio às vezes eu falo, putz, eu acho que eu vou investir em eucalipto ou criar porquinho na Índia, mas eu vejo que não é um nicho que está no meu sangue e que realmente é algo rentável para poder eu tocar minha vida. Aí eu volto para a realidade, né? E sigo nessa questão da programação, que eu também tive esse misto aí de gestão e tudo mais, mas é o que você falou, tipo, cada virada de chave que você faz, você tem que realmente reciclar, aprender tudo de novo, correr atrás, para se encaixar de novo no mercado. Mas é legal. Você Nesse quer ponto, colocar mais? inclusive, sim, nesse ponto, uma coisa importante que eu vejo que o pessoal fica muito perdido na nossa área. O pessoal fica muito bitolado em tecnologia. Ah, nossa, eu tenho que saber a tecnologia de ponta. Ah, se a vaga de trabalho não é a tecnologia de ponta, então para mim não faz sentido. Daqui a uns anos eu vou estar defasado. Não, não é bem assim, né? Para você ter uma ideia, eu comecei trabalhando com Delphi e na empresa onde eu trabalho, o Delphi ainda é muito forte para algumas coisas e eu vi muito mercado com tecnologias que a gente hoje considera ultrapassada, né? Mas o que é ultrapassado, né? Por outro lado, o desenvolvedor que tem esse conhecimento se torna mosca branca, né? A famosa mosca branca. Então, por exemplo, um cara hoje que programa em Assembly, por exemplo, tem determinadas necessidades de desenvolvimento, de customização ou até mesmo automação que essas linguagens mais novas não suportam, tecnologicamente falando, elas se tornam inviáveis. E aí a gente tem que ir para uma tecnologia, uma escrita mais robusta.
né? Então, linguagem de máquina, por exemplo, né? E aí, assim, hoje, como a molecada hoje não está muito interessada Não. por essas linguagens, porque tem qual é a onda do momento, né? Esse profissional vai se tornando cada vez mais escasso. Abre muita oportunidade, mas assim, é mais demanda do que, é mais oferta do que demanda, né? Vamos dizer assim. Então, tem mais vagas do que profissional disponível para atuar. Então, assim, eu procuro não ficar muito bitolado na tecnologia. Eu já costumo chegar para o meu chefe e falar, olha, eu sou pau para toda obra. O que você precisa que eu saiba fazer para eu fazer o meu trabalho? Então eu preciso conhecer isso, eu vou me habilitar, vou buscar o conhecimento, porque uma vez que você tem a base muito bem formada, que é o que a faculdade nos dá, né, nos orienta, aí a gente parte para o estudo autônomo, né, autodidata. Tá Vamos estudar essa certo. tecnologia, essa técnica e nos tornar proficiente nisso, né? Até porque nosso amigo ET Bilu sempre fala, né? Busque conhecimento, né? Bem isso. Tá certo. E vamos adentrar um pouco no nosso tema, que é o que gera bastante dúvida aí hoje para quem está entrando no mercado de trabalho, justamente na nossa área. Até porque a maioria das empresas hoje tem essa questão do trabalho remoto, né? Por conta da pandemia e que acabou pegando a sociedade de pernas curtas, né? E conta pra gente um pouco do seu histórico, quando você entrou nessa empresa, já nesse modelo de home office, o que você sentiu dificuldade no começo, o que você foi adaptando aos poucos, até chegar hoje, eu acredito, num nível de maturidade de trabalho bem legal nessa questão do home office. É uma quebra de paradigma que até hoje vem sendo bastante polêmico, né? Existe a galerinha dos prós e a galerinha dos contra, né? Eu experimentei o home office pela primeira vez, assim, meados de 2013, quando eu atuava para uma empresa que alguns projetos eram pontuais, né? Eu poderia atuar remotamente, porque uma equipe estava em São Paulo capital, outra no interior de São Paulo e outra às vezes até fora do país mesmo, né? Então, isso me possibilitou a experimentar algo que eu considerei bastante interessante, né? Você não ter um escritório físico, né? Isso me possibilita trabalhar de qualquer lugar, né? Então, se eu preciso ir ver minha família em Minas e eu tenho um ponto de trabalho lá, assim, um ponto de internet, eu levo a minha estação de trabalho, trabalho sem prejudicar a minha empresa e ao mesmo tempo eu concilio atividades do cotidiano, né? Minha vida pessoal. Na verdade, isso me abre leques, né? Dependendo da modalidade de contrato que você tem, isso permite você conciliar, de repente, uma experiência internacional de intercâmbio e sem abandonar o seu trabalho, que é uma coisa bem, né, difícil de se conciliar. Às vezes você tem que aproveitar férias, essas coisas, para poder crescer nesse sentido, né, na carreira pessoal. Eu tive essa experiência em 2013, eram bem pontuais, mas desde 2016, viu, Adolfo, eu venho trabalhando somente como home office. É, então, eu vi que realmente não sirvo mais para picar cartão e cumprir aqueles horários da empresa, né? Eu posso dizer Uhum. as grandes vantagens do home office em relação a isso, né? Então, por exemplo, eu nessa empresa eu fui até contratado como uma experiência, porque então eu sou um dos desenvolvedores, o único full home office, né? Essa empresa ela já praticava o home office, mas parcial, e aí o meu regime de contrato era uma experiência que ela queria adotar para ver como seria o comportamento. Isso porque as empresas em São Paulo capital, elas já percebem que assim há um custo muito alto de investimento de infraestrutura e há uma demanda de crescimento da infraestrutura que não é barato. E a gente sabe também da questão da disponibilidade do profissional, né? Então, imagina a questão de mobilidade urbana, né? A gente entra em várias questões polêmicas. Então, o teletrabalho, ele quebra essas barreiras. Então, aquele profissional que tem que acordar de madrugada, enfrentar aí, sei lá, 2 horas de trânsito para chegar ao trabalho, depois mais 2 horas para voltar, ele perdeu aí meio período, né, do dia
e aí ele não consegue ter muito tempo para conciliar trabalho e atividade pessoal, consequentemente um estresse, sedentarismo, doenças, está afadado a entrar com muito atestado na empresa, Uhum. se seguir um regime seletista, por exemplo, isso não é muito não é muito negócio para a empresa, né? Ela precisa de um profissional que esteja disponível, disposto, né? Bastante motivado, né? E aí, Tá certo. nessas 2 horas de trânsito, ele já está enfrentando um estresse, ele já chega com a cabeça toda, né, para se concentrar. A gente que trabalha com a arte, né, é uma coisa não tácita, né, a gente é artista, né, a gente desenvolve, a gente usa a criatividade, e se a gente está com a mente cansada, com uma pressão, dependendo, uma pressão ambiental ali, né, de todo o ambiente que não favorável, você não vai produzir bacana, né? Então, nesse sentido, eu encontrei vamos dizer assim, o benefício do home office, né? A Tá, gente tem uma quebra de paradigma grande aí, né? tá certo. E eu estou recebendo algumas perguntas aqui no modelo de Javu, que ainda vão surgir quando eu publicar o vídeo, mas a gente já pode adiantar algumas perguntas. Por exemplo, Tá. a empresa, que no caso você trabalha atualmente, ela, quando você entrou nesse modelo de home office, ela oferece toda a infraestrutura para você trabalhar de casa, ou seja, notebook, ou desktop. Sim, eu depende muito do contrato que você vai fazer, tá? No caso dessa empresa em específico, que eu estou hoje, ela me fornece todo o material, né? Até porque esse é o modelo mais, eu diria, aconselhável, porque se você está trabalhando num notebook corporativo, você tem um contrato com a empresa e tudo mais, que você está trabalhando no equipamento dela, você não pode instalar qualquer coisa, e se você cometer qualquer, por exemplo, inserir uma coisa que tem um vírus, por exemplo, e contaminar a rede da empresa, você pode ser penalizado porque o notebook não foi destinado para isso, para coisas pessoais. E antes dessa empresa eu trabalhava numa outra empresa, modelo CLTista, mas também home office, que eu usava o meu próprio equipamento. E eu alertava, sinalizava para a empresa, olha, o ideal era eu Então, não ó o usar o Baidu, meu ó notebook o Baidu. pessoal. Entendeu? O ideal era não usar, né, o meu notebook pessoal para fins corporativos, até porque se vazasse alguma informação sigilosa da empresa em alguma coisa pessoal, porque por um vírus ou coisa do tipo, a empresa ela não poderia me incorrer em nada, porque é o meu notebook pessoal, quando Tá eu estou trabalhando certo. e quando eu não estou, né? E a gente, assim, eu vi que a empresa ela começou a enxergar sensatez nisso, ela estava preparando a infra dela para fornecer os equipamentos, né? Mas ela estava quebrando muito o paradigma na questão de do home office em si, né? Eu também nessa empresa era uma novidade aí, home office, né? Eu era uma empresa também do interior, mas com uma sede na capital. E eu e mais alguns desenvolvedores eram full home office, né? E tinha aquelas pessoas que elas tinham a possibilidade de escolher entre ser um funcionário físico, né, vamos dizer assim, na empresa, ou cumprir um papel totalmente remoto. Perdia-se alguns benefícios e ganhava-se outros, né? Certo. A empresa tinha isso. Beleza. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. O pessoal tá mandando. Erison, como que fica essa relação de horário de trabalho ou entrega na sua empresa? A gente não é mais orientado a horas de trabalho, né? A gente é quantificado em horas, mas a gente é mensurado em resultado. Essa é a grande paradigma do teletrabalho e o trabalho presencial. Por quê? No presencial, você vai lá, bate o dedo e cumpre uma jornada de trabalho. Não interessa se você fez 8 horas produtivas ou não, mas você cumpriu suas 8 horas, então você vai ser remunerado por ela. No caso Entendi. do trabalho remoto, não. A cobrança ela é até maior, né? E por isso que algumas pessoas até não se sentem muito, eu imagino, né? Que não se sente muito confortável em trabalhar no home office. Porque você é orientado a resultados. Ou você tem resultado ou você não tem.
Às vezes você produz uma coisa muito complexa em 8 horas ou em 2. Para a empresa, ela vai codificar 8, ela vai cobrar do cliente dela 8 horas, ela vai te pagar 8 horas, mas você vai entregar aquele resultado. E ela tem uma noção, quando é estipulado as suas tarefas, né, então é dimensionado em horas. Olha, a gente imagina, nunca assertivo, é óbvio, que isso aqui vai gastar 8 horas. Pode ser que você gasta 2, pode ser que você gasta 14. E aí no home office você tem um prejuízo, né? Porque você vai trabalhar as 14, você tem que entregar aquele resultado. Uhum. Mas eu vejo mais benefício do que prejuízo, porque eu prefiro, se for o caso, trabalhar as 14 e receber 8 e entregar o resultado, mas eu não ter que enfrentar o estresse cotidiano, de mobilidade, ou até mesmo uma coisa que eu experimentei nessa empresa, né? Eu me deslocava daqui até a sede para algumas reuniões, e aí saía para almoçar com alguns colegas de trabalho, e a gente estava envolvido em uma discussão que acaba sendo uma extensão, né, do trabalho, esse almoço. A gente numa extensão ali que a gente estava dialogando sobre uma solução de um cliente, estava numa linha de raciocínio muito importante, mas uns dois, três colegas, nossa, deu minha hora, eu tenho que ir lá bater o dedo. Aí para mim aquilo foi chocante, eu falei assim, cara, a gente vai interromper uma puta do negócio, assim, numa linha de raciocínio que tava aqui bacana, porque tem que ir lá bater o dedo, entendeu? E assim, eu não vejo Uhum. muita sensatez nisso, né? Eu prefiro levar o tempo que eu precisar no almoço, mas eu compensar entregar o resultado para a empresa, Entendi. entendeu? E as empresas, uma boa parte delas, pelo menos, que atuam com teletrabalho, né? Elas oferecem essa flexibilidade de horário. Existe algumas coisas que não é flexível, é claro, reuniões, às vezes você tem que deslocar cliente, então isso se torna normal mesmo, como indiferente se é presencial ou não, né? Mas a vantagem é que no remoto você tem uma flexibilidade, por exemplo, poxa, não estou me sentindo bem agora, eu vou tomar um remédio, vou descansar, eu vou acordar melhor e vou produzir. Então você realmente vai trabalhar numa hora que você está preparado para trabalhar. E você vai entregar melhores resultados porque a sua cabeça tá legal para isso, entendeu? E você não tá ali com o chefe no teu cangote, Uhum. e Tá aí, certo. entendeu? Legal. E você abordou bastante coisa aí agora nessa última passagem sua. Então, só ficou reservado aqui uma última perguntinha aqui dos nossos ouvintes, né? Com relação a esse tema do home office. Então, deixa eu abrir aqui. É da Fulana da Silva do Tocantins. Erison, antes no trabalho físico, a barba era feita uma vez por semana. Agora no trabalho remoto é a cada 60 dias. Como lidar com essa interface nas reuniões? Bom, existe aí bastante aplicativos, né? E vocês podem ver a minha sala toda arrumada aqui. Você pode colocar até a máscara do Darth Vader quando tiver muita barba, até mesmo quando você tá com aquele olho roxo, né? Então, maquiagem, você consegue fazer vários filtros bacana. Você pode estar até dormindo na reunião, mas a sua cara vai estar lá aberta, rindo, expressando, né? Então a tecnologia nos favorece, né? E uma coisa interessante é que realmente você diminui bastante custo, né? Você não fica comprando tanta roupa mais para ir no escritório, você não precisa ficar fazendo mais tanto cabelo, barba, entendeu? Então você economiza uma grana bacana no home office. Tá certo. Mas você acha que isso em algum momento pode prejudicar a carreiras? Por exemplo, participar de reuniões com gestão e tudo mais, você talvez não está muito bem apresentável visualmente nos vídeos. Não, porque assim, apesar de eu estar trabalhando com empresas que têm dress code, é, as políticas, né, de dress code muito bem definidas, essa questão da barba, tatuagem, essas coisas já vêm sido, são tabus que eu já imagino que já são rompidos, né? Uhum, Então, é muito comum, até consultores que vão a cliente, a gente ia em cliente, pessoas com barba até estilo lenhador, cabelo uhum, comprido. Isso já foi quebrado nas empresas, principalmente na nossa área, né, de desenvolvimento. Na uhum. realidade, é estranho se você chegar todo alinhado hoje num cliente. Ele vai falar assim, não, esse não é um desenvolvedor, eu quero um desenvolvedor.
geralmente eles já imaginam aquela figura, né, aquela Uhum, aberração. Então, se não tá tiver certo. barba, se não tiver um cabelo comprido, se não tiver alguma coisa diferente, Diferente, né? não traz uma bagagem interessante, né? Ele pode estar de metido a beca mesmo, de terninho, cabelinho de lado, mas tirou a Sim, Pokébola do bolso já identifica que é um já desenvolvedor, é né? o desenvolvedor, não Tá tem jeito, certo. cara. Beleza. Beleza. Bom, estou olhando aqui na documentação de 2021. Está constando aqui que por conta do Covid-19, o novo modelo de trabalho para o prestador de serviço de TI ele vai ter algumas mudanças. Todas as vagas, seja ela desenvolvedor, analista, etc., elas vão ser enxugadas a princípio em duas vagas. Uma delas vai ser prestador de serviços alocado em sua casa, aí vai ser classificado por Júnior, Pleno e Sênior. E engenheiro de atividades à distância, também Júnior, Pleno e Sênior. O que diferencia um Júnior, Pleno e Sênior, pelo que eu estou lendo aqui na documentação dessa nova regulamentação de TI, o Júnior é aquele profissional despreparado que ele quando liga a máquina e a gente não sabe se ele está online, se não está, se ele está de meia dormindo ou não está, se está com a janela aberta e ouvindo música, olhando a janela, então ele é classificado como Júnior. O pleno já é aquele que já está um pouco mais focado, mas tem cachorro latindo no fundo, criança conversando, às vezes ele participa de reunião sem camiseta. E tem aquele profissional sênior que ele já tem um escritório todo preparado para trabalhar, ele tem um ponto eletrônico para entrar na sala, ele tem que estar vestido no estilo William Bonner, só da metade para cima, para que nas reuniões estejam bem apresentáveis. E sem falar que você já citou a questão do ponto também na máquina. Então ele precisa registrar que ele está ali olhando para a tela mesmo, o tempo todo, né? Não adianta ficar jogando migalha de pão no teclado para o pombinho ficar bicando e achar que está digitando. Então ele tem todos esses dispositivos para garantir que realmente ele está fisicamente, mas na casa dele, trabalhando remotamente. Queria que você colocasse um pouco do seu ponto de vista com relação a essa regulamentação que começa a valer a partir de 1º de janeiro, até porque você é um cara que já é desse mundo remoto e vai ter que trocar seu contrato e etc. E às vezes ter algumas exceções com relação ao perfil. Então, assim, se você já tem cachorro correndo para lá para cá gritando, às vezes você já não vai se enquadrar aí no sênior, ou criança gritando, batendo panela, e a câmera do Note quebrada com durex. Então, assim, todos os fatores que se classificam nesse perfil. Sim, essa regulamentação, Rodolfo, na verdade, ela veio para nos ajudar muito, né? E até para disciplinar o mercado, né? A pandemia ela veio, inclusive, com a minha experiência na empresa, logo, não muito tempo depois veio a pandemia e aí o home office, a empresa viu que realmente é um ganho, né? A empresa ela teve um crescimento absurdo, né, de produtividade. Ela percebeu isso, né? Isso é dados comprovados dentro da empresa. A gente teve várias reuniões com a diretoria. E dentro dessa regulamentação, a gente percebeu aí também nas pandemias vários até julgamentos, né? Juízes, pessoas se masturbando na frente da Câmara na reunião, não sabia que estava sendo filmado, né? Esses com certeza são o perfil júnior. Então, é justamente para que a pessoa, sentindo na remuneração, na percepção do seu salário, ela se prepare para o trabalho, para o teletrabalho, ela encare aquilo, né? Inclusive está saindo profissões novas aí, de coacher, né? Coacher de teletrabalho, né? Que o objetivo desse cara é preparar você para uma reunião, né? Então, quando você não tem esse certificado de remote worker, eu acho que se eu não me engano, terminologia, aí você já é classificado automaticamente como júnior, né? Então, isso entra dentro de plano de carreira, dentro das empresas, né? Principalmente as grandes empresas. E aí, no perfil sênior, a diferença é que você já vai ter esse coaching, então você vai saber lidar com as diversidades. Então, se o cachorro passar correndo, ou teu marido, ou a sua esposa passar pelado atrás na câmera, isso tudo, você pode perceber que eu já fui bastante treinado pela empresa, então você vê que o cenário já foi Remodelado, né? Tá preparado, bem limpinho a remodelado. sala Então, aí, né?
ninguém tá vendo a minha cueca pendurada aqui no cabide ali do Certo. lado da Já que cama, aparece às entendeu? vezes, hein? Não, mas aí com esse treinamento, a gente tem um aplicativo extremamente profissional que ele não deixa mesmo os itens aparecer. A gente usa equipamentos que reduzem ruídos, filtros e até de expressão, né? É claro que tem um plus aí, né? Porque os sêniors já usam a tecnologia também para favorecer. Então, por exemplo, eu estou dando essa entrevista, mas eu tive uns 3 cochilos agora que você nem percebeu, né? Porque, infelizmente, devido ao horário, Tá certo. devido ao horário que a gente Pior que marcou, funcionou mesmo, né? Eu acho que você vai se enquadrar como sênior mesmo aí no ano que vem. sim, não, eu já até entreguei meu contrato de trabalho, já está sendo reformulado com essa categorização, né? Então, eu não sou só sênior em desenvolvimento, mas também sênior em teletrabalho, né? Então, Tá isso é certo. bacana. Inclusive, com essa nova regulamentação, tem muita gente que vai até perder o emprego, né? Porque pessoas não sabem realmente lidar aí com teletrabalho, né? Eu já presenciei aí diversas pessoas, você citou aí do caso da pessoa que estava gesticulando com seu membro íntimo aí na câmera, e, Foi. e diversas situações semelhantes, né? Então, assim, realmente a pessoa não está preparada mesmo aí para câmeras e para etc. Bom, fugindo um Sim, pouco dessa questão do fake news, né? É evidente que isso não existe. O que eu queria abordar com relação a esse tema é justamente essa questão do trabalho, né? O fato de um profissional estar trabalhando remotamente não significa que ele vai ganhar menos que uma pessoa que esteja trabalhando fisicamente, até porque o que é não, válido hoje é essa questão do skill e da entrega. Então, assim, resultado. é isso, é um ponto que eu queria frisar isso, até porque hoje em dia, antes da pandemia, existia muito esse cenário. Pô, se você é um cara que vai trabalhar uma ou duas vezes em casa durante a semana, ou que seja full, né? É Uhum, evidente que você tem que ganhar menos que o pessoal aqui, até por conta das adversidades que existem no percurso, custo de almoço, etc. Então, com a chegada da pandemia, é algo ruim que acabou alavancando algumas coisas boas para a nossa área, que é isso. Então, assim, foi o que você falou. Eu só preciso da máquina e de um ponto de conexão. Então, não necessariamente eu sim. vou estar na minha casa, eu posso levar minha família para visitar os pais dela e eu posso estar trabalhando normal, fazendo minhas entregas e recebendo como se eu estivesse trabalhando fisicamente na empresa. Para você ter Então, uma se você quiser ideia, dar um tapa nessa conclusão, uhum. Para você ter uma ideia do quanto é mais produtivo, minha sogra ela mora no litoral paulista e próximo dela lá tem um Wi-Fi dela, na casa dela tem internet. Então, eu vou, trabalho lá, às vezes eu passo semanas lá, entendeu? Fico trabalhando e aí nos meus momentos de folga eu vou lá, eu tomo um banho de mar e tudo mais. Claro, isso na época que ainda a pandemia não tinha instaurado, né? Na pandemia e também é importante ressaltar que a empresa adotou uma política muito criteriosa, né, na questão de isolamento, na preocupação da questão sanitária e tudo mais, né? Então, a gente segue um protocolo, né, para evitar contágios, e tanto que pouquíssimas pessoas vieram a se infectar, né? E, e assim, essa questão do salário ser menor, porque você vai ter menos adversidades, as empresas que praticam isso, elas estão dando um tiro no pé, porque na realidade ela tem que estimular ainda mais o teletrabalho do que o contrário, porque para ela é menos custo, né? Existe na convenção, né, do sindicato, né, na norma seletista, quando o regime é seletista, a empresa ela te ajuda com um valor, né, um bônus, com um custo de luz, essas coisas, né? Luz, internet e tal. Geralmente é um valor simbólico. Mas mesmo esse custo ainda é menor do que se ela tivesse que investir em toda a sua infraestrutura para comportar toda a sua equipe dentro de um lugar. Tanto que as maiores, essas empresas grandes, como, se eu não me engano, a Oracle, eu ouvi dizer, eu não lembro bem qual era aqui, eu não vou citar nomes porque eu não me recordo muito bem, mas eu sei que é uma empresa de alto renome que ela mas vai se você fechar quiser, você pode muitos espirrar. escritórios. Tipo,
Microsoft! Exato, eles vão encerrar vários escritórios físicos e vão manter só alguns coworkspaces, entendeu? Para aquela galerinha que quer se reencontrar para uma reunião ou coisa do tipo. Ela vai enxugar a estrutura física e investir na estrutura remota, para que o funcionário ele trabalhe com melhores condições, com conforto dentro da sua casa. Para você ter uma ideia, eu acordo, não levo nem 30 segundos para me conectar numa reunião, entendeu? Eu posso dormir mais horas do que se eu tivesse que, nossa, pegar um carro, enfrentar trânsito, ou às vezes acontece de o pneu furar, por exemplo, não sei, algum acidente, Deus me livre e guarde, que te impede de chegar ao escritório naquele horário. Aí você já tem um atraso, e às vezes a empresa ela acaba dispensando um talento, porque por não por falta de assiduidade, e é difícil para a empresa ela ficar entendendo cada problema de cada funcionário. Imagina, né? Por que aquele funcionário está atrasando tanto? Ele é desleixado ou ele está passando por algum problema? Nossa, ele mora tão longe. Enfim, recentemente, né, eu tive que ir até o escritório em São Paulo mesmo, né, do período da pandemia, e foi para uma coisa pontual. E quando eu cheguei lá, eu me espantei com o trânsito de São Paulo. Eu nunca vi a Faria Lima daquela forma, aquela avenida praticamente vazia. Eu nunca, nem nada, principalmente feriado, entendeu? Então, assim, eu vi as ruas de São Paulo e outra, eu vi a cor do céu azul e um sol brilhando em São Paulo. Eu sempre via o céu cinzento, com aquela poluição e tudo mais, né? Então, teve, se assim eu posso dizer, né, alguns benefícios para a natureza, né, essa questão do isolamento social. Mas, então, assim, as empresas que têm a possibilidade de formar o home office, elas viram muito ganho de produtividade. As pessoas começaram a quebrar, a desmistificar essa questão, né? É claro que fica assim, né? Dos contras, é aquela troca de, por exemplo, eu estou com você, sentado ali do lado, a gente conversando, é muito rico. Mas eu, por exemplo, eu concluí com uma equipe lá que eu trabalho junto na empresa, e lá a gente tinha um problema, de, por exemplo, de mesas, né? Então eu não conseguia fazer e salas de reunião de tanta pessoa e falta de infraestrutura. Então eu falei para eles assim, não, infraestrutura mesmo, não tinha onde você botar seu notebook. Então às vezes você tinha que ficar empurrando o cara que estava sentado do lado, que estava envolvido em outro projeto, para discutir sobre um outro projeto e aquela conversaiada parecia mercado de peixe, né? Aí ou garava, eu pedia um com limão lá, eu falei, o que você quer? Eu falei, não, achei que ele estava numa feira, que foi mal. Então, assim, não era tão produtivo. E aí, às vezes, eu falava para a pessoa assim, falei, olha, faz o seguinte, eu vou lá na minha mesa, eu te chamo no Teams aí, e a gente faz remoto. E aí ele compartilhava a área de trabalho dele, eu interagia no desenvolvimento com ele, entendeu? Remotamente. Mesmo que a gente estava na mesma sala do escritório, entende? E aí eu comecei a quebrar paradigmas nesse sentido. Falei, gente, será que realmente estar do lado é uma interação mais proveitosa do que agora? Por exemplo, a gente está aqui numa entrevista como se a gente estivesse conversando tete a tete, né? A gente consegue romper quilômetros de distância e se sentir próximos, né? Então, essa eu acredito ser a maior barreira que os profissionais, não só da nossa área, mas qualquer outra área, tem que romper do trabalho remoto, né? Então, hoje, se a empresa ela não estiver preparada para o teletrabalho, ou até, às vezes mesmo, essas empresas que trabalham com restaurante, por exemplo, vou dar um exemplo fora da nossa caixinha. Se não estiver preparada para o delivery, ela já está fora do mercado, porque hoje a pandemia mostrou o quê? Ou você está preparado para a mudança, ou você está fora do mercado de trabalho, né? Então, a gente tem que ser adaptativo. E o home office, ele é um cara que ele vai ele vai exigir muito a adaptação de você. Você vai adaptar o seu escritório, você vai adaptar os seus horários, né? Então você tem que estar ciente assim, eu não vou trabalhar o período da manhã inteiro, mas você sabe que o período da noite está comprometido. Então aquele período você vai ter que trabalhar, porque você tem um trabalho dimensionado e que se você simplesmente não trabalha, você não entrega. E se você não entrega, não é
um funcionário que a empresa está precisando. Então, e Tá aí? certo. Beleza. Acho que você falou enquadrou bastante conteúdo aí nesse conclusão, né, com relação ao trabalho remoto. Acho que para quem está nos ouvindo aí já abriu bastante portas aí de como conduzir, né, um trabalho remoto. Hoje morando numa cidade que é Ribeirão Preto, certo? Sim, Onde essa questão da cerveja aí está presente. Paulo Cervejeiro. O Erison prefere a Heineken ou a Eisenbahn? Zimbar? Olha, Heineken. Tá certo. Gosto muito da Heineken. Quando a gente fala de banco de dados, seja na correria ou até mesmo um hábito, query, você prefere fazer com select asterisco ou select em formato todos os campos? Asterisco, né? É a estrelinha ninja. Tá certo. Trazendo um pouco para essa questão musical. Aí é um contraste aí que eu acho que você vai assustar, hein? Você prefere ouvir Metallica enquanto trabalha ou o bonde do Tigrão? Putz, olha, é difícil escolher essa, hein? Não teria uma terceira opção? Anitta. Aí você pegou no meu coração, ui. Tô Tá brincando. certo. Eu gosto com certeza Metallica, né? Não tem Tá nem. certo. Falando um pouco do universo .NET, de gestão de dependência, você prefere trabalhar com Inject ou um pouco mais antigo, o StructMap? Trabalhei muito com Ninject, mas assim, como eu disse anteriormente, não sou muito bitolado com a tecnologia que eu vou utilizar, não. Geralmente eu uso a estrutura que tá ali no momento. Tá Se certo. vem o que vier. Tá bom. E para a gente fechar nossa quiz, deixa eu ver aqui em letra maior aqui, que esse horário já não enxerga mais nada, né? Falando um pouco de filme, você prefere aquela segunda-feira de tarde, quando você não tem nada para fazer, tá com a barriga cheia, assistir a Lagoa Azul ou Jurassic Park 1? Jurassic Park, sem dúvida, né, cara? Aquele filme até é de dia, de tarde, de noite, ele é ótimo. Tá certo. Então realmente você abortou essa questão da Lagoa Azul mesmo, né? É, Lagoa Azul. Beleza. Agora fala um pouco pra gente aí do Erison, o que que o Erison tem feito aí em Ribeirão Preto, o que que tem de legal aí para fazer e estendendo um pouco mais também essa questão de projeção para o futuro. Legal. Ribeirão Preto é uma cidade muito boa para se morar. Ela tem um quê de capital, né? Mas com sabor de interior, né? Então, você tem ótimas oportunidades aqui. É uma cidade que tem uma infraestrutura de saúde referência no país inteiro. Você é polo de saúde, polo sucroalcooleiro, você é polo cervejeiro aqui. Então, assim, emana negócios nessa cidade, né? Então, é uma cidade também bastante confortável, simples de se entender, né? De se deslocar aqui. É uma infraestrutura bem bacana. Morando aqui, ela tem uma estrutura aeroportuária, por exemplo, que me permite rapidamente ir para, se eu precisar de pegar um avião para a capital e dali também qualquer país, enfim. Então, a questão logística de Ribeirão Preto é uma cidade muito boa, né? Um custo de vida razoável, né? Claro, bem mais em conta do que morar numa capital, né? Ela é bem mais tranquila nesse sentido. Temos problemas como qualquer outra cidade, né? De mobilidade, enfim, né? Aqui eu gosto bastante, tem bastante barzinhos, como eu faço parte de motoclubes, então eu gosto muito de rodar de moto, encontrar a Mas você galera. coloca aquelas calças leg lá e jaqueta de couro ou não? Não, não tão, Nesse nível ainda, né? Você ainda tá, não nesse nível ainda. tá certo, Geralmente a gente usa uma calça jeans bem zoada mesmo, tá um preto certo. básico. Mas eu curto muito viajar, né? Viajar de moto, principalmente. Então, assim, aqui eu tenho logística para viajar para qualquer
parte do país aí, né, facilmente. Não, É, não, achei que era você da moto, mas não é, né? é, esse é o Jackson, do vice-presidente do Sons of Anarchy. Essa série é muito boa, eu recomendo. Violenta, mas é bom. Tá certo. Bom, E, uma coisa é importante dizer, viu? Nem todo motoclube é dessa forma que se assiste, tá? A maioria não é, tá? na minha cabeça é um tanto de motoqueiro com jaqueta de couro arrastando corrente no chão. Na minha cabeça vem isso. Mais ou menos isso mesmo. Tá certo. E fala pra gente de uma projeção para o futuro, se você tem algo em mente, se você pensa no amanhã ou se você está confortável na empresa, buscando carreira. Sim, em termos de profissionais, é uma empresa que eu quero consolidar uma carreira, uma empresa que oferece muitas oportunidades. Inclusive, estou atuando em projetos internacionais, tive experiência de ir para outros países. Então, assim, eu vejo um crescimento bem bacana, né, nessa empresa, independentemente de tecnologia, né? Nós não trabalhamos com uma tecnologia tão avançada como muitos fronts aí, mas ela trabalha com uma tecnologia bastante robusta, ela tem uma arquitetura bem sólida. Então, assim, a gente está no páreo assim das melhores soluções da área, né? Então, a gente tem Uhum. o parque de clientes nossos são gigantescos, e são empresas de renome de mercado, né? Então ela dá uma visibilidade muito boa essa empresa, né? Então o ambiente de trabalho também é muito bom, equipe de trabalho, as pessoas se ajudam muito, é uma empresa que visa muito o bem-estar dos seus funcionários, um ótimo lugar para se trabalhar, né? Então recomendo muito. E assim, para o futuro, claro, eu quero crescer, né? Tanto quanto essa empresa também vai crescendo naturalmente. Vão surgindo novos produtos dentro da empresa, novas tecnologias vão sendo inseridas, né? E é isso. Tá certo, beleza. Bom, vamos entrar num outro tema agora que é interessante, até porque vai ter professores nos ouvindo, talvez o professor Marcos, professor Celso, né? Que é a Legal. questão Saudade. da carreira mesmo e formação, né? Então, vou até citar um exemplo aqui. A gente tem aí um jovem pupilo aí que ele vem de uma instituição privada, né? Ele tem até uma remuneração legal na família e um jovem pupilo que vem aí de uma escola pública e não tem muito Entendi. bala na agulha para poder Recurso. investir. Mas ambos desejam entrar na área de tecnologia. Que caminho você, como o Erison, né, você no seu ponto de vista, você diria para eles? Uhum. Tentariam uma faculdade, seja federal, privada, faculdade talvez para esse momento não é legal, um curso, o que você tem a dizer? Bom, você, bem mais do que qualquer outra pessoa, conhece a minha história, né? Não tinha condições financeiras de fazer uma faculdade particular, né? Mas o fato de ser uma universidade particular ou pública, para o mercado de trabalho, na prática, não é indiferente. É claro que você formada, essa é boa, hein? Mas quando você tem um curso numa universidade federal, você tem um mercado ali te sondando, de certa forma, mas isso no quesito profissional em si não quer dizer muita coisa. Porque se você tiver só títulos, mas mão na massa não tem, então, e aí? O que adianta você ter vários certificados de universidade pública, mas não sabe conduzir resolver o problema, né? Então, e assim, uma coisa que eu vi de pronto, assim, de muitas empresas que eu tive a oportunidade de trabalhar, eu trabalhei com pessoas que formaram em universidades públicas que não tinham a base, a formação, o conteúdo que a gente saiu tão bem preparado, por exemplo, de uma faculdade particular que a gente fez. Então, assim, eu considero a universidade que a gente estudou e a grade que a gente estudou sensacional, muito completa. E a gente vê muita universidade de alto renome, e inclusive pública, soltando no mercado um pessoal assim que conhece muito tecnologia,
mas a base mesmo, estrutura lógica, a compreensão lógica, como se diz, o alicerce mesmo da nossa área de desenvolvimento, especificamente falando, né? A pessoa não está preparada. Então, você vê construções lógicas assim, mirabolantes, você fala assim, nossa, por que tanta redundância? Por que tanta coisa assim desnecessária, entendeu? E você vê que isso vem da formação pedagógica, no caso aí, da universidade. E assim, para aquela pessoa que não tem condições, ou vou para uma pública ou vou para uma particular, eu, por exemplo, eu tomei a seguinte decisão na minha vida, né? Na época, eu não tinha, na pública da nossa cidade, não tinha a opção do curso, né? Então, eu não tinha a opção de me matar de estudar para poder tentar fazer um de graça, vamos dizer assim. Mas eu resolvi encarar um desafio de pleitear aí uma vaga numa particular, e fui pegando empréstimo, quem podia me arrumar dinheiro emprestado, fui tentando financiamentos, naquela época era muito difícil, né? E tentando apoio, muitas pessoas me ajudaram, né? Muitas pessoas me apoiaram, algumas não, algumas foram até desafios, mas foram importantes também, porque eu consegui superar esses desafios e foi uma, assim, para mim a nossa turma foi muito especial, é uma turma que eu carrego com muito carinho. Eu acho que desde o princípio a gente se encarou como colegas e não como concorrência, né? Que geralmente existe, tem isso nas faculdades, né? As turmas não são tão unidas e a gente traz aí com a gente um grupo que tenta o máximo possível de estar se reunindo até hoje, né? Depois logo de vários anos, outras estão lá em outro país, mantém a interação com a gente. Então, assim, não tem como negar que a nossa turma é especial. Não é de menos que o professor Marcos, né, na sua aula lá do terceiro período, ou quarto, né? Ele falou assim, triste. Poxa, vou separar de vocês, né? Vou voltar só no final Tá certo. E ainda e meteu um demais. demais, né? Ai, gente, é muito saudoso. Nossa Tá certo. graduação foi uma época, para mim, muito especial. Foi um aprendizado que a vida mostrou. Nada que, tudo se a gente quer realmente uma coisa, a gente vai superar o desafio que vier. Entendeu? Eu superei um desafio, assim, quase que impossível. Eu cheguei até a anunciar na sala, né? Olha, não vai dar para terminar, a dívida era alta, não tinha como conseguir os recursos na época, mas dei como se diz, né? Eu dei uma reviravolta lá e consegui chamar a atenção da universidade. Falou, poxa, vamos ajudar ele a formar, porque ele está com muita vontade de formar, né? Afinal de contas, gabaritar um semestre não é fácil, Tá não, né? certo. Mas eu compartilho desse momento seu também. Eu também passei por situações semelhantes, mas eu acho que a mensagem que você passou aí é clara e objetiva. Assim, só põe barreira quem quer que tenha barreira. Então, assim, Exato. se o céu é o limite, a gente faz acontecer se a gente tiver força de vontade de correr atrás, né? Então, imagino que seja Motivação. o que você fez, né? Eu também, o que eu fiz também, para poder conseguir atingir esse objetivo. E a faculdade, Exato. sem dúvida, traz, em especial o que a gente fez, né? Traz uma bagagem aí, não necessariamente te prepara para o mercado, mas te prepara para ser um homem, né? Ter postura para lidar com qualquer tipo de Sim. cenário, situação na área de tecnologia. Então, E acho que é para você isso. ter uma ideia, foi uma coisa bem interessante, né? Que quando eu finalizei as disciplinas, não sei se eu tive a oportunidade de dizer, né? Mas vale compartilhar a experiência. ah, o meu grupo de TCC, ele perdeu um projeto, que é como ia ser um projeto até, inclusive, Eu focado em lembro da teletrabalho, né? locadora, né? Não, era em teletrabalho. Da locadora era básica, né? A gente ia fazer era videoconferência com foco em telemedicina. Então já era essa questão de, por exemplo, a medicina operar remotamente, né? Possibilitar interligar médicos em vários pontos do Uhum. planeta, vamos dizer, e dentro de uma sala de cirurgia.
E aí, isso era muito inovador, na época que 1 mega de internet era o bang do momento, né? O que você faz com 1 mega de internet hoje em videoconferência, né? E aí eu mudei de cidade, eu vim para Uberlândia, aqui no Triângulo Mineiro, quase 700 quilômetros de distância, e aí eu soube que perdeu o projeto e o grupo se desfez e eu virei para a coordenação e agora? Eu falei, olha, quando você tiver oportunidade, você faz um projeto, né? Aí E você aí fez eu estacionamento de veículo. não, e aí assim, isso foi em 2009, quando eu vim, 2008, 2009, na empresa que eu trabalhava, ela acompanhava muito a demanda de mercado, assim, né, de inovação, e começou então a surgir o tema de arquitetura orientada a serviço, SOA, era muito disruptivo, e aí eu propus para a faculdade, deu fazer um projeto, né, abordando esse tema, mas era tão novo na época que a universidade não tinha quem pudesse oferecer para orientação. Mas aí eu comentei, falei, não, eu sei, já tenho um projeto pronto aqui na minha cabeça, eu já recebi um treinamento de mercado, eu estou capacitado a fazer o projeto, mas eu preciso só de uma orientação, porque não tem como você não fazer um TCC sem orientação, né? E aí um dos professores encarou-se o desafio, e foi um excelente orientador, porque naquilo que realmente processo de TCC, que pra gente né, chato pra caralho, ele me ajudou bastante e foi um projeto que contribuiu muito, né? Levou um conhecimento novo para a universidade. Foi bem bacana. Então, assim, ainda consegui fechar o curso aí com uma estrelinha Tá bacana certo. aí. Esteirinha vermelha. Mas Não, tá certo. amarela mesmo, viu? Beleza. Então é isso, pessoal. A gente vai se aproximando aí do nosso final do bate-papo Cold Chat com o nosso amigo e parceiro Yerison. Eu vou abrir um espaço aí para ele divulgar aí o seu contato, ou merchan, ou vender algum produto aí. E para a gente direcionar aí para os finalmente, já que a gente já passou aí da meia-noite. Então, para quem estiver já nos encerrando, já pode preparar o corujão, ou se for sábado, aquele canal esperto que todo mundo assiste. E é isso. Primeiramente, muito obrigado aí, Erison, pela disposição, pelo tempo, pelo esse bate-papo aí descontraído. Eu acho que tem a agregar bastante aí, ainda mais para esse cenário nosso aí de pandemia. E muito obrigado mesmo. Eu quem sou grato pela oportunidade, viu, Rodolfo? E aproveito para elogiar aí o seu trabalho. Eu acho que é bem bacana, a nossa área carece muito, né? Existe poucas referências que a gente pode... Essas trocas de experiências são... Não tem um canal, né, que preparava a gente para o mercado de trabalho. E esse trabalho que você está desempenhando aí está sendo bacana, vai ajudar muita gente. E assim, fico muito feliz e orgulhoso, né, ver um colega de trabalho num projeto tão bacana como esse. E mais grato ainda por ter sido convidado a fazer parte. Conta aí sempre comigo, com certeza. Sempre que tiver um tema aí, você vê que eu possa contribuir, estou à disposição sempre. E vou deixar os meus contatos com você aí, depois você coloca aí na edição. E eu quero agradecer esse espaço, esse bate-papo. Muito obrigado mesmo. E parabéns, cara. Estou muito orgulhoso aí de ver você fazer esse trabalho e muito bacana. Estou gostando muito do seu canal. Beleza, show de bola. E assim, aproveito para dizer que quem não se inscreveu, se inscreva, dê seu like. Tirou as palavras da minha boca. Que o Erison falou tudo agora. Então, assim como ele, você também que está gostando aí dos nossos bate-papos, ainda tem uma esteira legal aí de conteúdo para a gente publicar em breve aí. Dá aquele like esperto ou se inscreve para estar acompanhando esses vídeos, até mesmo quem está começando ou quem está já engrenado no mercado. Como se diz, né? Conhecimento a mais nunca é demais. E é isso. Essa é a mensagem de hoje. Valeu, pessoal. Boa noite. Legal. Até mais. Muito obrigado. Boa noite.